Fala galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo pra vocês. E neste vídeo vou falar sobre a incubação dos ovos das suras, né? Eu fiz a ovoscopia e vou contar o resultado pra vocês. Também vou falar de algumas novidades, inclusive de um galo de pescoço pelado que adquiri, né, pra fazer os cruzamentos aqui na granja. Valeu? Se gostarem do vídeo, quiserem ver mais como esse, deixe sua curtida, inscrevam-se no canal e ativem as notificações para continuar recebendo conteúdo e ajudar o canal a crescer. Vamos ao vídeo. Então galera, começar falando da incubação dos ovos das suras. Eu coloquei 16 ovos para incubar e foram ovos de 3 galinhas suras. Essa de pescoço pelado, essa pretinha de barba e essa meio carijó, né? De barba também. A pretinha põe ovos de cor creme e as outras duas ovos azuis. Os ovos da galinha de pescoço pelado, sura, estavam sendo galados pelo Thompson e as outras pelo americano. Pois bem, eu dividi os ovos para as duas garnizés chocarem. E logo vi que uma era melhor que a outra, né, nessa tarefa. Essa menorzinha, ela sai do ninho constantemente, é só chegar para dar comida, sai de manhã, sai de tarde. E a outra mais avermelhada, ela dificilmente sai do ninho, quando sai é bem rápido e já volta, né? E aí com 5 ou 6 dias de incubação, eu resolvi fazer uma ovoscopia para ver se os ovos estavam galados. O ideal é fazer uma ovoscopia com 10 dias, que a gente já tem certeza dos ovos que não estão galados. Quer dizer, dos ovos que tem embriões mortos dentro, né? Os não galados é muito fácil. Com 5 dias você já vê, porque não tem raio de sangue, é bem clarinho. Mas caso tenha algum embrião morto dentro, não é muito fácil identificar. Se bem que eu identifiquei um. Desses ovos que fiz ovoscopia, tinha um que o embrião estava morto, né? Fica tipo um anel de sangue dentro do ovo. E aí depois da ovoscopia já descartei 5 ovos. Todos azuis, né? Da sura de pescoço pelado e da barbuda carijó. Com 10 dias de incubação farei outra ovoscopia para identificar possíveis ovos aí com pintinhos mortos dentro. Mas de qualquer maneira a gente já percebe que será uma incubação com baixa taxa de eclosão, né? Como sempre, as galinhas suras muito ruins de fertilidade. E eu aparei as penas fica em volta ali da cloaca das galinhas suras, né? Que dizem que atrapalha a fertilidade. Já fiz isso umas 3 vezes. Quando eu falo das suras e da fertilidade, o pessoal sempre lembra disso. Tem que aparar as penas, tem que aparar as penas. Mas eu já fiz isso já umas 3 ou 4 vezes. É porque é muito complicado mesmo do galo fazer a cópula. Sim, depois disso eu peguei os ovos da garnizé e coloquei na outra, que é melhor. Então, uma ficou com 11 ovos e a outra eu deixei só com os ovos de indês, para segurar no ninho, caso tenha alguma emergência, né? Nunca se sabe. Mas é isso aí, vamos aguardar. Vamos ver como será a eclosão aí desses ovos. Eu já juntei as suras e as americanas com as demais galinhas. Até os 2 galos americanos eu coloquei juntos. Eles brigaram um bocado pela dominância, mas já se resolveram. Não são aves muito violentas ao ponto de brigarem até a morte. E aí de vez em quando um dá uma carreira no outro. Coloquei o Thompson com as galinhas New Hampshire, né? Ao lado aqui do galo New Hampshire que está com as polacas brancas. Os dois fizeram uma disputa frenética aqui no canto, né? Uma cantoria danada. Foi bonito de ver, viu? Também serrei a pontinha das esporas do Thompson, né? As pontinhas. Só por precaução mesmo. Ele não estava machucando as galinhas. Eu conferi as galinhas uma por uma. Nenhuma delas foi machucada pelas esporas dele.
Eu separei os franguinhos da galinha, né? Já com 1 mês e poucos dias, já que ela tinha iniciado a postura. Eles não sentiram nada, né? Não sentiram falta da galinha, nem ela se importou. É uma galinha que choca frequentemente. Acredito que logo logo ela está de volta ao choco. E esse plantel, que era bem uniforme, mudou bastante, hein? Eram quase todos do mesmo tamanho. Agora os vermelhos dispararam. Os filhos do Thompson ficaram para trás. Também mudei os outros frangos de lugar, né? Os de pescoço pelado, as franguinhas. Eu já vendi os que tinha que vender. Portanto, ficaram 7 de pescoço pelado e os 2 filhos do Thompson, os carijós. O desenvolvimento deles está muito bacana. E o próximo passo agora é separar os machos das fêmeas. Porém, falta espaço agora, né? Com tantas ninhadas aí recentes, eu não tenho espaço para colocar aí, para dividir mais os plantéis. E há uma necessidade também de separar os que se desenvolvem mais devagar, os miudinhos, os refugos. É nessa hora que a gente vê a importância de ter uma estrutura adequada, né? Muitos espaços para estar dividindo as aves, para fazer um manejo eficiente. Mas a gente chega lá. E a novidade aqui na granja, esse galo de pescoço pelado branco, né? Um belo polaco. Peguei ele emprestado, por enquanto o dono não quis vender. Quem sabe mais à frente. Porém deixou eu ficar com ele por uns tempos para tirar alguns pintinhos. O bicho é novo ainda, não desenvolveu esporões. Deve ter aí na faixa dos 5, 6 meses. E está um pouco magro, né? Vou deixar ele na quarentena, fazer uma alimentação ali adequada. E quando ele estiver bem, eu coloco para cruzar com as galinhas. Vou colocar principalmente com as polacas brancas. Quero tirar aqui alguns polacos, né? Os galos de pescoço pelado, todo nu, homozigoto, sem esse tufo de penas no pescoço. Assim vai facilitar aí nos cruzamentos com as raças puras, né? Para chegar aos objetivos aqui mais fácil. No caso, um galo de pescoço pelado todo nu, né? Homozigoto, ele cruzando com galinhas de pescoço emplumado, os pintinhos vão nascer todos de pescoço pelado. A princípio, cruzando esse galo pescoço pelado com as polacas brancas, né? As galinhas de pescoço pelado com esse tufo de penas no pescoço, que são, assim, indicam que são heterozigotos, né? No caso, tiveram pai de pescoço emplumado e mãe de pescoço pelado, ou vice-versa. Então, cruzando eles, provavelmente vão nascer 25% com o pescoço emplumado, 50% de pescoço pelado com esse tufo de penas e 25% com o pescoço pelado todo nu, sem o tufo de penas. E não é só o pescoço completamente pelado. Aves, galos homozigotos de pescoço pelado, eles têm 50% menos penas do que os que não são de pescoço pelado. Então ali embaixo das asas, perto da cloaca, tudo pelado, pouquíssimas penas. Para abate é uma beleza, que aí o pessoal não precisa perder tempo depenando, né? E tendo galinhas de pescoço pelado brancas para cruzar com os galos de raça pura é melhor ainda, pois a cor branca não é predominante, né? Por exemplo, cruzando o Thompson com as polacas brancas, só nascem galinhas barradas, da cor do galo. Pedrez ou carijó, como são chamadas também, né? Porém, quando eu cruzei o Rhode, que é vermelho, com as polacas brancas, saíram misturados. Mas uma coisa chamou a atenção: saíram os machos brancos e as fêmeas vermelhas. Não sei se foi coincidência, mas parece ser um cruzamento que tira pintinhos autossexáveis, né? Que dá pra gente saber quem é macho e quem é fêmea logo nos primeiros dias. Enfim, vou cuidar dos bichos aqui e logo logo a gente vê os resultados. Valeu!
Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve terei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!